A cidade de Betânia estava tomada pelo luto. Amigos e familiares de Lázaro se reuniam na casa de Marta e Maria, tentando consolá-las, mas nada podia preencher o vazio da perda. Lázaro não estava apenas doente. Ele já havia sido sepultado, e 4 dias haviam se passado desde sua morte. A esperança de um milagre parecia ter desaparecido com o tempo. Mas, ao longe, uma notícia surge entre os murmurinhos da multidão: Jesus estava vindo. Marta, ao ouvir isso, não hesita. Ela se levanta e corre ao encontro dele. Seus olhos estão inchados de tanto chorar, mas sua voz é firme: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É mais do que uma queixa. É uma mistura de fé e frustração. Ela sabia que Jesus tinha poder para curar. Mas agora parecia tarde demais. Jesus olha para Marta com compaixão e diz algo que desafia toda a lógica: o seu irmão vai ressuscitar. Marta, ainda tentando entender, responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus não está falando de um futuro distante. Ele se aproxima dela e declara algo que mudaria tudo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras carregavam uma promessa. Mas Marta ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Ela corre de volta para casa e sussurra no ouvido de Maria: o Mestre está aqui e está chamando você. Maria, que estava cercada de pessoas consolando-a, se levanta rapidamente e vai até ele. Seu coração está pesado. Quando vê, cai aos seus pés e repete o que Marta disse antes: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A multidão que a seguia se emociona com sua dor. Jesus observa tudo. Ele vê o choro de Maria, vê os amigos ao redor lamentando, e algo acontece dentro dele. Ele sente a dor daquelas pessoas de uma forma intensa. Então, a Bíblia registra algo surpreendente: Jesus chora. Pense nisso. O próprio Filho de Deus, aquele que tem poder sobre a vida e a morte, chora diante da perda. Ele sabia que Lázaro voltaria à vida dentro de instantes, mas mesmo assim, compartilhou a dor daquelas pessoas. Isso nos mostra um lado incrível de Jesus. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele se importa. Ele sente junto conosco. Depois de um momento de silêncio pesado, Jesus se levanta e pergunta: onde o colocaram? O grupo se move até o túmulo de Lázaro. Era uma caverna com uma pedra pesada selando a entrada. Todos observam, sem entender muito bem o que Jesus queria fazer ali. Então, ele ordena algo que ninguém esperava: tirem a pedra. O pedido deixa Marta inquieta. Ela se aproxima e sussurra: Senhor, já faz 4 dias. O cheiro deve estar muito forte. Ela não queria desrespeitar Jesus, mas aquilo parecia impossível. O corpo já estava em decomposição. Mas Jesus a olha nos olhos e responde: eu não lhe disse que, se cresce, veria a glória de Deus? Os homens da aldeia se aproximam. Com certa hesitação, começam a empurrar a pedra até que, com um rangido pesado, a entrada do túmulo fica exposta. O ar carregado da morte se mistura com o silêncio absoluto da multidão. Todos esperam para ver o que Jesus vai fazer. Então, Jesus levanta os olhos para o céu e ora: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa das pessoas que estão aqui, para que creiam que tu me enviaste. E, logo em seguida, ele faz algo que ninguém esperava. Com uma voz forte, que ressoa no coração de todos, ele clama: Lázaro, vem para fora. Por um segundo, nada acontece. O silêncio é esmagador. As pessoas se entreolham. Mas, de repente, um som. Um movimento dentro da escuridão do túmulo. Então, diante dos olhos atonitos da multidão, uma figura surge na entrada. Lázaro, ainda envolto nos panos do sepultamento, mas vivo. Vivo! O que antes era luto se transforma em espanto. Gritos de surpresa e alegria ecoam por toda parte.
Alguns caem de joelhos, outros cobrem o rosto em choque. Marta e Maria correm em direção ao irmão, ainda sem acreditar. O que era morte, agora é vida. Jesus então dá uma última ordem: desamarrem-no e deixem-no ir. Aquela frase selava o milagre. Lázaro estava livre da morte. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Esse momento não foi apenas um milagre para aquela família. Foi um sinal para todos os que estavam ali, para que vissem que Jesus não era apenas um profeta ou um mestre. Ele era, de fato, o Filho de Deus, com poder sobre a própria morte. E agora, eu te pergunto, o que essa história te faz sentir? Você acredita que o impossível ainda pode acontecer? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão te surpreender.